Olá, amigos, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos iniciando mais uma atividade de estudos e de reflexões evangélicas pela nossa página na Visão Espírita. Estamos iniciando e aguardamos nesses instantes iniciais que os nossos amigos possam ir chegando. E convidamos a todos para que partilhem estes momentos que vamos estar juntos. Partilhem com seus amigos, com seus conhecidos, para que nós possamos viver estes momentos em comunhão entre amigos. Nós estamos iniciando, já vemos a chegada de alguns amigos muito queridos, Nossa querida amiga Vera e Dina estão chegando, já estão aqui conosco. Nós vamos aguardar alguns poucos segundos para iniciar e fazermos a nossa prece. Boa noite, Edina, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Dona Cida, grande alegria vê-la conosco. Nós mantemos esta página no Facebook e fazemos regularmente estas lives de estudos de reflexão evangélica. Então, boa noite, Wanda, seja bem-vinda. E esta é sempre uma oportunidade muito rica, muito interessante, porque principalmente quando nós podemos refletir sobre o Evangelho, sobre os testamentos, tanto o Antigo quanto o Novo, e é o que nós teremos um pouco hoje, obviamente sob o olhar da doutrina espírita. Isso é muito rico, isso é muito interessante, porque nós temos nestes textos, alguns tão antigos, essa profundidade imensa, como um oceano no qual nós mergulhamos para ir buscar pérolas, Então nós, boa noite Ana, boa noite Rogério, Michele, todo o pessoal que está chegando, é uma alegria. Nós vamos iniciar então as nossas atividades. Convido a todos para uma breve prece de início para que nós possamos começar as nossas reflexões. Muito obrigado pela presença de todos, é sempre uma alegria, um carinho muito grande estarmos juntos. Então vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos envie nestes momentos nossos benfeitores espirituais, que eles possam adentrar os nossos lares, nos envolver neste amor terno e bom que nos eleva a alma, que nos lembra que somos filhos de um Pai amoroso e bom e que podemos comungar com Ele através dos seus mensageiros. Que eles nos iluminem nossos lares, nossas famílias, nossos amigos, e que as reflexões desta noite possam nos trazer intuições, pistas para a solução de problemas, que nós aproveitemos estes momentos para comungar com os nossos anjos e protetores, com os nossos benfeitores espirituais. Que eles nos abençoem e nos amparem. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Muito bem-vindo a todos, Fátima, todo o pessoal que já nos acompanha. Estamos vendo que vão chegando aos poucos e nós vamos iniciar, então, as nossas atividades. Nós previmos para esta noite algumas reflexões quando nós colocamos a pequena publicidade no Facebook. Eu e a Giovana discutíamos aqueles que tudo perderam para tudo ganhar. E isso às vezes é um pouco
Nós pensamos talvez vai ser um pouco confuso, mas não, na verdade não. Nós veremos que quando nós fazemos uma certa reflexão sobre os textos evangélicos, não sei se vocês já notaram, mas há algumas palavras de Jesus que são bastante fortes e que nós nos colocamos a refletir, a pensar, e às vezes nós nos dizemos, meu Deus, será que ele quis realmente dizer isso? Será que não foi um erro de tradução? E nós vemos palavras, por exemplo, como aquela que está registrada por São Mateus no capítulo 16, na qual ele diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. São palavras duras, né? São palavras impactantes, porque é como se ele nos colocasse diante de uma escolha difícil. E mais à frente ele vai dizer, né, depois de um dia muito agitado, no qual a multidão o seguia por todas as partes, no qual ele havia realizado curas, várias curas, e feito um discurso, vários discursos para as multidões que o seguiam. No final destes momentos, ele diz, né, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. São palavras fortes, muito fortes, porque é como se ele nos impusesse como condição para ganhar a vida, perdê-la. É óbvio que Nosso Senhor está falando aqui, e há uma contraposição entre dois tipos de vidas. Nós estamos falando, quando ele diz, aquele que quiser salvar a sua vida, obviamente ele está falando, esta vida que nós temos, a vida material, esta vida que nós temos agora, este corpo, este momento, se nós quisermos salvar isto, preservar isto, sacrificando a busca do reino de Deus, esta outra vida que ele fala, nós perderemos, né? É esta que estamos sacrificando, obviamente. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, este a ganhará. Então, Cristo o Mestre faz uma contraposição entre estas duas realidades, a da vida que nós temos agora, aqui, neste momento, e a vida espiritual, a vida de entrada no que ele chama o reino de Deus, que na verdade não é um lugar, é um estado de espírito. É encontrarmos essa paz, essa tranquilidade, esta iluminação que nos espera a todos. Mas são palavras fortes. E nós nos perguntamos, será que teve gente que seguiu isso? Será que nós encontramos nos textos, né, nas tradições espirituais do cristianismo, pessoas que levaram a sério estas palavras do Cristo? E por mais impressionante que isto possa parecer, nós vamos encontrar alguns milhares de pessoas. E dizemos milhares porque estamos incluindo aí as centenas de mártires ao longo dos 3, 4 primeiros séculos de cristianismo, que deram suas vidas em testemunho da fé que haviam adotado. Mas nós podemos olhar para as tradições mais antigas ainda, e nós vamos ver pessoas muito especiais na história, por exemplo, da Bíblia. Nós vamos encontrar homens como Elias. O profeta Elias era um profeta extremamente poderoso. Produzia fenômenos mediúnicos de uma grande intensidade. Era um desses portentos mediúnicos, alguém como um Chico Xavier, que tinha múltiplas faculdades, que podia ver a distância, que podia prever os acontecimentos, que comandava forças espirituais que muitas vezes agiam praticamente de forma imediata ao seu comando, à sua ação. Mas era um homem que não vivia em palácios.
Elias vivia nos desertos. Dizem as tradições que comia, né, o que encontrasse, um pouquinho de mel, algumas ervas, gafanhotos, seja lá o que fosse. Muitas vezes era alimentado pela caridade de boas pessoas. E ele passou a sua vida combatendo, né, a inserção de religiões estranhas em Israel, sendo muito duro com o rei Acabe, que acabou se ir com a sua mulher Jezabel, que acabou se transformando em inimigos quase mortais de Elias. E ele vivia uma vida extremamente simples, se vestia, né, com pele de animal e vivia uma vida extremamente rude, muito dura, porque ele era um homem que vivia no deserto, não tinha casa, dormia ao relento, e quando ele ia à cidade, né, era sempre muito bem recebido, adulado por todo mundo, mas era um homem extremamente rigoroso e que havia abandonado tudo para servir a Deus. Então note que nós estamos séculos antes do cristianismo, muitos séculos antes do cristianismo. Estamos falando aí de 1400, 1500 anos antes de Jesus. Mas já são homens que vivem vidas extremamente rigorosas, que se dedicam completamente a Deus, que não tinham famílias, que viviam cercados muitas vezes de discípulos e que tinham esse rigorismo para dizer: não posso ser comprado. Eu sirvo a Deus, não quero nada de ninguém, não preciso nada, eu tenho tudo o que eu preciso. E na verdade eles tinham tudo o que precisavam, porque os fenômenos mediúnicos que eles produziam eram coisas extraordinárias. Houve um momento na vida de Elias que ele vai embora da cidade, ele está sendo perseguido pelo rei Acabe e por sua esposa, e nós espíritas sabemos que eles vão se reencontrar mais tarde, né? Na pele de Herodes Antipas e sua esposa, e os velhos inimigos vão se encontrar, porque ele né, na verdade, vai reencarnar como João Batista. E desta vez ela vai conseguir o que queria, porque ela era realmente, desde a época, né, da encarnação como Elias, era uma inimiga dele, que o perseguiu durante toda a sua vida. E mesmo quando o rei Acabe morre, ele ainda foge, porque ele sabe que ela está no controle da situação e que ela poderia matá-lo. Mas ele, num certo momento de desespero, de cansaço, vendo que o povo de Israel continuava, né, abrindo as portas para o paganismo, para as religiões pagãs, ele vai embora para o deserto e chega a pedir a Deus: olha, minha vida não tem sentido, eu estou tentando, eu estou fazendo tudo que eu posso, mas não dá mais. Corte o fio que me ligue à vida e me leve embora daqui. E neste momento há fenômenos de materialização, né? Diz o Velho Testamento, né, que o Senhor manda para ele pão e água que se materializam, e nós vamos dizer: talvez o Velho Testamento exagere um pouco, né? Mas não. Nós vamos ver que os grandes servidores de Deus vão viver esses fenômenos. Por exemplo, Chico Xavier, que foi alguém que viveu aqui, perto de nós todos, durante 75 anos. Num certo momento, ele fala com uma pessoa por telefone, quem conta isso é Carlos Bacelli, num dos seus vídeos, ele vai dizer: olha, a carta que você mandou era uma carta meio delicada, tinha uns assuntos complicados, ela não chegou. Ele falou: nossa, mas eu já mandei, Chico, eu já mandei a carta. Já faz dias, e como assim não chegou, né? E aí ele diz: espera um pouco, né? Chico diz: espere um pouco. O espírito de José Grosso, que era um espírito que trabalhava com materializações, está aqui. E ele está dizendo que ele vai verificar. Aí passa um tempo, o Chico telefona para ele e diz: olha só, José Grosso está me dizendo que a sua carta está no correio aqui sim, mas ela caiu atrás do armário. Vejam bem com quem nós estamos lidando, né? E ele vai tentar, né, alertar lá alguém. E aí o Chico diz: não, ele falou que não, que ele vai fazer diferente, ele vai dar um jeito de trazer a carta para nós. Desmaterialização e materialização.
Então, Chico recebe a carta, né? Quando o carteiro chega, as cartas estão num pacote e o espírito diz, pegue, entre, coloque a mão e puxe uma delas que vai ser a que você quer. Então, esses tipos de fenômenos, né? Um pão se materializou para Elias no meio do deserto? Como assim? Mas é isto, né? Porque Deus responde àqueles que o servem. Então, é por isso que estes homens acabavam abandonando tudo. Porque eles tinham o mais importante, eles eram amigos de quem está no controle do universo. Eles são amigos das forças que estão no controle da vida. Então, é impressionante como eles compreenderam isso e não tinham a menor preocupação de abandonar tudo, tudo literalmente para servir a Deus. E é interessante que Elias, ele vai, e eu dou esse exemplo do Velho Testamento porque nós podemos falar sim do Novo Testamento, mas é interessante vermos que já na tradição espiritual de Israel e de outros povos também, nós veremos estas pessoas que se dedicam ao trabalho divino, que se entregam ao trabalho divino. E estas pessoas, elas estão atraindo para si a proteção, o amparo das forças divinas. Muitas vezes vivem vidas difíceis, muitas vezes passam dificuldades, mas eles fizeram uma opção. Como nós dissemos no início, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E nós a perdemos porque nós passamos muitas vezes décadas cuidando de interesses e de coisas que não têm o menor sentido, porque vão se perder. No momento em que nós fecharmos os olhos para esta encarnação, isso tudo está perdido. E nós nos atormentamos, nós brigamos, nós lutamos, nós criamos conflitos, nós criamos dificuldades, nós criamos embates. E tudo isso pelo quê? Eles compreenderam isso, eles compreenderam a dimensão espiritual da vida, eles compreenderam que valia a pena trocar tudo para ter aquilo, para ter paz, para ter serenidade, para serem amigos destas forças divinas, porque elas nos sustentam. E eles compreendem isso em profundidade. E é impressionante como, mesmo no Velho Testamento, nós vamos ver a mesma coisa que nós vemos no Novo Testamento. Por exemplo, quando Jesus se apresenta diante da coletoria de Mateus, de Levi, e diz, levanta-te, siga-me. E diz o texto, e ele levantando-se o seguiu. Notem bem, não diz, ele foi fechar a coletoria, não diz ele foi se despedir dos amigos, não diz que ele falou, Senhor, aguarde um minuto que eu já venho, e levantando-se, ele o seguiu. Elias, no Velho Testamento, tinha um discípulo. Ele passa um dia por uma cidade, e nessa cidade há um garoto. Segundo, não se precisa a idade dele, mas tudo indica que era muito jovem. E esse garoto vai ser um dos maiores profetas do Velho Testamento. Ele vai ser um dos maiores profetas no sentido de que é aquele que realiza uma quantidade de fenômenos extraordinários. E este menino, quando Elias está passando, diz o texto, este menino estava trabalhando no campo, né, manipulando os arados com os bois, e diz o texto, ele era de uma família que tinha 12 juntas de bois. Isto, naquela época, significava ser muito rico. Ter uma cabra já era sinal de que você era alguém. Ter 12 juntas de boi significava que você era alguém abastado. E dizem que Elias passa por ele e coloca sua capa nas costas dele, tira e continua caminhando. O menino para, deixa o arado e corre atrás de Elias, dizendo, só me deu tempo de eu me despedir dos meus pais, de onde nós deduzimos que ele era muito jovem. Porque se fosse um homem, né, já na plena idade, teria simplesmente ido embora com ele. E ele se despede dos pais, diz o texto que ele
faz, né, matar os bois, dá a comida aos pobres e segue Elias. E não vai deixá-lo nunca mais, nem por um instante. Ao ponto que o teste final que Elias vai fazer com ele é de dizer, olha, eu vou para a cidade de Betel e você fica aqui. E diz, não, de jeito nenhum, eu vou com você. E aí eles vão. Chega em Betel, ele diz, olha, agora você fique aqui porque eu vou para Jericó. E diz, não, de jeito nenhum, eu não vou te deixar, eu vou junto com você. E ele vai. Chega lá, em Jericó, ele diz a Eliseu, o nosso menino, já um moço que iria assumir as funções de profeta, né? Que passou alguns anos treinando e vivendo com Elias, não poderia ter melhor professor. Ele diz, eu vou até o Rio Jordão, que ficava a 7, 8 quilômetros de Jericó. E ali ele vive a mesma coisa, ele diz, não, eu vou com você. Eu já te deixei claro, eu não vou te deixar. Eu caminho com você para onde você for. E aí narra, né, o texto que chegando no Rio Jordão, o rio é muito caudaloso, principalmente naquela época, que não tinha toda a civilização e todo o uso da água que nós temos hoje. Elias deseja passar e ele simplesmente tira sua capa e estende sobre a água. E a água, como para Moisés havia se dividido, para ele se divide também. Nós vemos no Velho Testamento fenômenos de grande envergadura. Talvez tenham sido exagerados, talvez não. Nós vamos ver que este menino vai seguir Elias, como Levi seguiu Jesus. Mas ele tinha muito a perder, era filho de gente abastada, era filho de gente rica, e ele deixa tudo e passa a seguir Elias religiosamente por todos os lugares. E quando Elias morre, ele deixa a capa, que era a única coisa que ele possuía, com Eliseu. E Eliseu vai realizar fenômenos extraordinários. E um deles é muito interessante porque havia, né, na época, já um grande conflito de Israel com as tribos vizinhas, principalmente a Síria. Então essa história é bem antiga, né, porque nós vemos esses conflitos até hoje. E nessa época os sírios haviam invadido Israel, eles tinham um comandante muito hábil, né, chamado Naamã. E este homem era um homem realmente muito hábil, um estrategista, um capitão. E ele, quando eles partem de Israel, depois de entrarem num acordo de paz, ele leva uma menina como escrava. E essa menina passa a servir na sua casa, trabalhar com a sua esposa, e um dia esse homem, esse comandante, esse general do exército sírio, percebe manchas na sua pele. Consulta um médico e o médico lhe diz, olha, você está leproso, a lepra está começando. Ele fica muito chocado, comenta com sua esposa, mas a menina que trabalhava ali diz depois para a esposa, olha, se ele visitasse o profeta que vive na Samaria, lá na minha terra, ele poderia ser curado. A mulher conta para o marido procura o rei diz, olha, então façamos o seguinte, você vá até Israel, leve cartas minhas para o rei. E ele parte para Israel, levando prata, ouro, vestes de seda. Chega até o rei, entrega a carta, o rei lê e entra em desespero, porque ele diz, espera aí, você está querendo que eu te cure da lepra? Porque na carta o rei da Síria havia escrito, estou te mandando o meu servo Naamã, e quando ele aí chegar, eu quero que você o cure da lepra. Ele não especificou que era para procurar um profeta chamado Eliseu, ele simplesmente diz que você o cure da lepra. O rei entrou em desespero, falando, ele está procurando um motivo para me atacar. Mas neste momento chega um enviado de Eliseu que diz, por que você está aflito? Mande este homem me procurar, e ele saberá que em Israel há profeta. Naamã vai com a sua
né, com seu cortejo, né, muitos cavalos, né, carruagens, presentes, vai até a caverna onde vivia Eliseu. E Eliseu tinha, né, jovens que estudavam com ele, e ele manda um desses jovens. Quando ele chega quase às portas da caverna, Eliseu não sai. Eliseu manda um jovem dizer-lhe: nosso profeta, em nome do Senhor, manda que você vá até as águas do Jordão e se banhe, mergulhe 7 vezes, e a sua carne ficará curada. Mas Naamã, um homem extremamente orgulhoso, diz: como assim? Eu venho da Síria até aqui. Trago presentes. E esse sujeito não vem me receber? E ainda me manda tomar banho no rio deles, quando na minha terra tem rios muito mais bonitos. E começa a ficar bravo, né? E tem uma crise de raiva e diz: não, eu não aceito isto. Vamos embora daqui. E quando ele está, né, se arrumando para ir embora, um dos seus servos lhe diz: mas meu senhor, é a voz da razão, né? A voz dos benfeitores espirituais, tentando falar ao homem orgulhoso. Mas meu senhor, o senhor é um homem poderoso, e se ele tivesse mandado o senhor fazer coisas mais difíceis, o senhor teria feito, não teria? Lógico, mas ele está mandando o senhor fazer algo simples. Você tem razão. Por que não, né? Então diz o texto que ele vai, se banha 7 vezes, e a sua carne ficou nova como a de uma criança. Ele volta até Eliseu e diz: olha, eu quero deixar aqui os presentes para você. E Eliseu diz: muito obrigado, mas eu não aceito sequer uma moeda sua. Naamã se converte e diz: bom, então eu a partir de hoje vou fazer os meus sacrifícios para o Deus de Israel. Ele falou: isso eu posso aceitar, mas eu não quero nada seu. Porque ele não precisava de nada. Ele não precisava daquelas moedas. Ele não precisava de nada daquilo. Ele já tinha. Alguém que tem a capacidade de curar um leproso precisa do quê? Então nós vamos ver essa história se repetir em muitos momentos da história da Bíblia e do cristianismo. Homens que, como Mateus, vão deixar tudo. Vão deixar suas vidas. Mateus era um coletor de impostos, era um homem rico. Era um homem que tinha amigos ricos, era um homem que tinha amigos na corte. Era um homem que ganhava muito dinheiro. E ele deixa tudo quando Jesus chega diante da coletoria e diz: venha comigo, siga-me. E ele, deixando tudo, segue o mestre. Então nós vemos muitos destes eventos. Simão Pedro e João, e esta é uma história que nós conhecemos, porque nós já conversamos aqui, mas só para lembrar, quando estão no templo de Jerusalém, eles veem, né, um homem paralítico de nascença, diz o texto. Ou seja, alguém que estava ali há muitos anos, que era conhecido de todos, todo mundo sabia. E ele chegava a ser alguém que chateava as pessoas, diz o texto. Que incomodava as pessoas, estendendo as mãos, pedindo esmolas, se arrastando de um lugar para o outro, nas portas, né, do templo de Jerusalém. E este homem estende as mãos para Pedro e João, que subiam as escadarias do templo naquele momento, porque era a hora da oração. Os dois se olham e Simão Pedro diz: meu amigo, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. E diz o texto bíblico que ele segura as mãos do homem e o levanta. Aquilo causou um furor, né, porque as pessoas conheciam aquele homem, sabiam que ele era paralítico de nascença, que estava ali há muitos anos vivendo naquela condição. E ele se levanta, né, e festeja aquilo, né? Anda atrás de Pedro, anda atrás de João. Mas quem eram Pedro e João?
Eram dois homens, como muitos outros e muitas mulheres, que haviam deixado tudo para seguir aquele homem que havia tudo perdido, inclusive a sua vida. O que Jesus podia oferecer para eles? Aqueles que me seguirem serão motivos de chacota, serão motivo de agressões, serão apedrejados. Ele nunca mentiu para ninguém. Ele deixou muito claro que aqueles que assumissem a fé em seu nome perderiam suas vidas. Para ganhar a outra, nós teríamos que perder essa. Ele nos impõe isto, né? Não como uma imposição, mas como uma escolha. E nós vamos viver durante todos os séculos, a partir de Jesus, esta realidade. Quem é? Quem são? Pedro e João são dois homens abastados. João era filho de Zebedeu, um homem que tinha barcos. Nós vamos falar, nossa, mas ter um barco? Ter barcos na época significava ser proprietário, ter casa, ter empregados. Os barcos eram barcos de 8,5 metros, 9 metros, que comportavam 12 a 15 pessoas. Então eles tinham empregados, tinham funcionários. Simão Pedro era um homem que tinha barcos. Então nós estamos falando de pessoas que tinham posses, que tinham bens, que tinham meios. Quem era Maria de Magdala? Era uma mulher riquíssima, era uma cortesã, que tinha muito dinheiro, que era amiga de pessoas influentes, que era amiga de pessoas da corte de Herodes, que era amiga de romanos influentes. Deixam tudo. Tudo o quê? Eles compreenderam que o nosso tudo é nada diante daquilo que eles estavam vendo. E notem que nós não estamos falando contra as riquezas. Há muita gente rica que seguiu Jesus. Zaqueu era um homem rico que compensou as pessoas que ele havia roubado, mas continuou sendo rico. Nicodemos era um homem rico. O centurião era um homem rico. Há muitas pessoas que não tiveram que deixar as suas posses. Não é isto, mas eles passaram a viver para o Cristo. A riqueza e os bens e a vida material não eram mais um obstáculo para seguir o Cristo. O problema não são as riquezas, o problema é quando Jesus encontra, né? Vai ficar muito claro o que é o problema, quando Jesus encontra aquele moço rico e ele diz, Senhor, o que eu preciso fazer para encontrar o reino de Deus? E Jesus diz, notem bem, Jesus não diz em primeiro lugar, deixe tudo e me siga. Jesus diz, cumpra os mandamentos da lei de Deus. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo, respeite teu pai e tua mãe, né? E declina para ele os mandamentos. Ele diz, Senhor, eu tenho observado tudo isso desde a minha mais tenra juventude. O que me falta ainda, Senhor? E é lógico que ele está perguntando isso porque faltava algo. Ele vivia num contexto de obedecer às leis mais por uma questão social, mais por uma questão de respeito às tradições e aos outros e para ser alguém respeitado na sua comunidade, o que muitos de nós fazemos. Não tem nada de errado. É ele que insiste. Jesus não fala, olha, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Jesus só responde a pergunta e ele insiste, Senhor, o que mais eu devo fazer? Ele está perguntando isso porque ele está aflito, seu coração ainda sente que falta alguma coisa. Então ele recebe a resposta do mestre, vai, vende tudo, dá aos pobres e me siga. Era só o que faltava. Mas diz o texto que o moço fica triste, porque era proprietário de muitos bens. E aí ele se afasta e vai embora. Então notem que Jesus poderia não ter dito isto para ele, porque o problema dele era este. Há outros que o problema seria outro. Cada um de nós tem o seu calcanhar de Aquiles, aquilo que bloqueia o nosso caminho para Deus, aquilo que bloqueia o nosso avanço para Deus.
Então, Jesus daria a mesma pergunta, Jesus daria a respostas diferentes. A mesma pergunta feita por pessoas diferentes, Jesus daria respostas diferentes, porque cada um de nós tem os seus problemas. As questões afetivas, a sensibilidade desregrada, o apego ao poder, a vaidade, a vontade de ser importante, a fama, o dinheiro. Cada um de nós tem os seus calcanhares de Aquiles, as suas fragilidades espirituais, e o Cristo nos daria uma resposta diferente. Mas aqueles que ouviram o chamado e seguiram, quem eram aqueles dois homens? Simão Pedro, um homem mais velho, João, um jovem, mal saído dos 20, 22, 23 anos, que se olham, sorriem e percebem que já têm em si aquilo que o Senhor lhes havia dado. Haviam adquirido algo que eles não esperavam, mas que agora fazia parte da sua estrutura espiritual. A capacidade de curar. Nós não temos notícias, meus irmãos, nós não temos notícias de nenhum apóstolo doente. E eles viviam vidas miseráveis de um ponto de vista material. Nós não temos notícias de uma gripe. Nós não temos notícias, mesmo para alguém como Paulo de Tarso, que sofreu horrores, que foi picado por cobra venenosa que matava simplesmente, quase que instantaneamente, e ele nada sofre. Simão Pedro, mais tarde, estava numa cidade, trabalhando, fazendo um trabalho de divulgação evangélica, e numa cidade vizinha, uma mulher cristã, já seguidora do evangelho, Tábita, que era conhecida por sua caridade, por seu amor aos pobres e por ajudar, no trabalho de divulgação do cristianismo, esta mulher vem a falecer. E ela foi muito chorada pelos seus amigos e amigas, e alguém diz, olha, eu ouvi que Simão Pedro está aqui na cidade vizinha. Eles mandam um mensageiro, urgentemente, avisá-lo para que ele venha, para se despedir da amiga. E Simão Pedro chega. Na sala estão muitas mulheres chorando, a amiga, e ele pede licença, pede que elas saiam, provavelmente fica uma ou duas pessoas com ele, e narra os Atos dos Apóstolos de São Lucas, que ele se ajoelha ao lado do corpo e ora. Segura as mãos de Tábita e diz, Tábita, levanta-te, porque teu espírito ainda está junto do teu corpo. E ela abre os olhos. Então nós estamos diante de alguém que não tinha mais nada. De pessoas que viviam ainda, do pouco trabalho que podiam fazer. Paulo de Tarso continuou sendo tecelão. Deixa a posição de doutor da lei. Deixa a condição de herdeiro de uma grande família. Deixa os bens e propriedades de seu pai. Deixa a condição de político influente em Jerusalém. Provavelmente alguém destinado a se tornar um sumo sacerdote. Para seguir um homem que tudo o que tinha para oferecer era o sofrimento e uma cruz. Então, nós estamos diante de almas que fizeram escolhas. E nós temos que fazer escolhas todos os dias. E estas escolhas nos levam numa direção da vida, que é aquela que queremos preservar, ou desta que temos e estamos preservando. Jesus está nos colocando diante da perspectiva de olhar para esta vida maior,
e começar a fazer escolhas em função desta vida maior. Então nós começamos a ver, né, homens e mulheres que começam a deixar aos poucos e às vezes de maneira imediata tudo o que possuíam para seguir Jesus, para seguir o Cristo e seguir o Evangelho. E eles, durante toda a vida, vão receber doações, bens, e tudo eles colocam ao serviço da igreja e da caridade. Tudo, absolutamente tudo. Todos morreram pobres. Todos morreram numa condição de extrema simplicidade. Todos morreram felizes. E eu não estou dizendo que os ricos vão morrer tristes. Eu estou dizendo que o nosso apego a esta vida, a este mundo e as nossas riquezas são uma ilusão. E aí sim nós vamos morrer tristes e desiludidos. Porque nós estamos apegados àquilo que não tem duração. Aquilo que é só uma etapa do nosso percurso. Estes homens desenvolveram faculdades mediúnicas e anímicas de grande envergadura. Eram capazes de curar, como o mestre fazia. Eram capazes de abrir os olhos aos cegos, de fazer paralíticos andar, de ressuscitar pessoas. Paulo de Tarso está se despedindo, né, na cidade de Troade. Ele está se despedindo da comunidade, a reunião não acabava, começou a se prolongar, já era meia-noite, estava entrando pela madrugada, todo mundo querendo ouvi-lo, todo mundo querendo estar perto do grande apóstolo. E estavam no terceiro andar de uma residência, quando alguém, um jovem que estava sentado na janela, adormece e cai. E as pessoas colocam a mão nele e tudo, falam, olha, ele está morto. Paulo coloca a mão nele e diz, não, leve-o para repousar. Amanhã ele estará bem. E no dia seguinte ele estava bem. Então nós vemos que eles desenvolvem a capacidade da dupla vista. Eles conseguem identificar se o espírito está ainda ali, se há laços, né, do corpo espiritual com o corpo físico, ou se houve um desprendimento realmente pela morte. Eles conseguem curar, eles conseguem agir sobre os corpos. E nós não temos notícias de doenças, de dores. Eles serviram ao Cristo, e servindo ao Cristo, o Cristo passava através deles. Jesus nunca esteve doente. Nunca. Não se tem notícia de Jesus doente. Jamais. Então nós estamos vendo criaturas que aparentemente deixaram tudo. Que tudo? O tudo que nós preservamos, que nós adoramos, que nós protegemos, a nossa vida, o nosso corpo, os nossos bens, as nossas coisas. Eles deixaram tudo. Mas ao deixar tudo se tornaram livres, se tornaram superiores. Os reis vinham procurar Elias e Eliseu. Naamã deixou sua terra para procurar Eliseu numa caverna, num deserto da Judéia, da Samaria. Eles não foram procurar os reis. Pessoas vinham de todos os lugares para ver São João, o evangelista, já idoso, carregado pela comunidade nas últimas reuniões de que participou, porque já estava muito velho, com 96 anos. E nós nos lembramos de Chico Xavier sendo praticamente carregado, eu me lembro dele saindo do carro, né? Nós vemos aí nos vídeos, ou mesmo nas 2 vezes que estive lá, ele tinha dificuldade para andar, e uma pessoa de um lado, uma pessoa do outro, porque ele já estava muito velhinho, muito fragilizado. Então são pessoas que abdicaram de tudo. Chico Xavier passou necessidades a vida toda, principalmente no início, quando não tinha estabilidade de emprego nenhuma, trabalhava numa venda em Pedro Leopoldo. O pai era um vendedor de bilhete, os livros começaram a vender como pãozinho quente, feito na hora. Saíam com grandes quantidades, o movimento espírita todo comprando, o Brasil todo comprando os livros, e aquele menino, aquele jovem, trabalhando de 14, 15 horas por dia.
né? E psicografando às vezes a noite toda, porque os espíritos impunham a ele uma disciplina muito grande e ele se impunha essa disciplina. Nunca aceitou um centavo e tudo que lhe davam, ele dava embora no dia seguinte. Tudo. Chico Xavier sai da comunhão espírita cristã em Uberaba porque houve uma questão de conflito. Uma senhora desencarna, deixa uma fazenda enorme em Minas Gerais ao Chico Xavier. E ele queria colocar aquilo tudo em venda e transformar o dinheiro para ajudar as obras assistenciais, a divulgação da doutrina. Ele disse, eu não quero absolutamente nada no meu nome, sem chance. E os diretores da época da Comunhão Espírita Cristã começam a discutir, mas espera aí, nós podíamos guardar essa fazenda, pode ser útil. Chico disse não. E aí simplesmente um dia ele se vai e abre o Grupo Espírita da Prece, um lugar simples, um salão muito pequenininho, mas ali ele podia fazer com a simplicidade evangélica que ele conhecia, com a simplicidade do Cristo, com a simplicidade dos primeiros seguidores do Cristo. Então nós estamos diante de pessoas que aparentemente deixaram tudo. Mas ao deixar tudo, entraram na posse da nossa herança divina. Haverá um dia, meus irmãos, que nós não teremos mais doenças, porque nossa alma estará curada. Haverá um dia que nós caminharemos sobre a terra em paz, que os rios, as montanhas, nada será obstáculo, porque nós seremos capazes de ter o controle de nosso corpo. Jesus aparecia e desaparecia onde ele queria. Andava sobre as águas. Como nós explicamos tudo isso? Nós estamos diante de alguém que tem um controle das coisas que nós estamos longe ainda de saber. Mas aqueles que deixaram tudo para segui-lo, encontraram essa herança e entraram na posse dessa herança. Então o nosso problema não é deixar as riquezas ou não, o nosso problema é viver com a perspectiva de que isto é importante e sacrificar muitas vezes a nossa vida espiritual por aquilo que não é importante. Então nós deixamos muito da nossa vida espiritual e não investimos o quanto deveríamos investir nela por razões que não têm sentido. Então há sempre motivos, há sempre um desculpismo da nossa parte, há sempre um amanhã, Nós vemos isso lá no livro Os Mensageiros, no capítulo 28, no final do capítulo, quando eles vão nos falar, nós criamos, se somos muito jovens é porque somos muito jovens, se somos muito velhos é porque somos muito velhos, se temos família é porque temos família. Se não temos, olha, eu ainda não tenho família. Se nós temos muito dinheiro, olha, eu preciso administrar, é muito complicado. Se não temos, é porque somos muito pobres e o trabalho do Senhor está aí para ser feito. E por quem ele foi feito? Por homens que não tinham nada, que deixaram tudo, que deram tudo que tinham, mas no momento em que fizeram, reis vinham visitá-los. E os recursos vinham de todos os lugares, porque eles faziam o trabalho do Senhor. Chico Xavier, há fotos dele com Roberto Carlos, a foto dele com grandes políticos. Ele nunca foi atrás de ninguém. Ele nunca pegou um telefone para chamar nenhuma dessas sumidades públicas. Eles iam até Uberaba e imploravam para vê-lo. É o homem de Deus. É o homem que entregou tudo para Deus. Sua vida, suas forças, sua inteligência, seu trabalho, eles se entregaram. E nós vamos ver isso na história do cristianismo. Marie de Marillac, Luís de Marillac, São Vincent, nós temos São Francisco, Vicente de Paula. Nós vamos ver esses grandes vultos, são pessoas que entregaram suas vidas. São Vicente de Paulo está andando à noite pelas ruas, pardacentas e lameadas de Paris, e ele encontra uma criança sendo explorada por uma pessoa que pedia esmolas. Muitas crianças eram machucadas, tinham suas pernas quebradas, braços quebrados,
olhos furados para que pudessem ser usados por mendigos profissionais em Paris. E ele vê uma daquelas crianças, ele a toma no colo, ele repreende o homem e a partir dali ele inicia o trabalho de assistência às crianças. Então, são pessoas, né? A senhora que cuidava, a Dona Aparecida, que cuidava dos doentes do pênfigo em Uberaba, ela recolhe aqueles doentes na sua própria casa. Bom, então, César, você está pedindo a nós que estamos aqui te ouvindo que viremos heróis do cristianismo? Não, nós podemos fazer muita coisa. Se nós decidirmos virar esses heróis, é por nossa conta. Mas o Cristo não precisa e nem pede isso, mas há muito que nós podemos fazer, há muito que nós podemos dar e contribuir. Nós podemos participar de muita coisa, não precisamos fazer 1000 coisas, mas uma ou duas que nós possamos fazer bem feito. Inclusive orar pelas pessoas que têm necessidade de oração, orar regularmente, orar com convicção, orar com fé. Nós podemos ajudar as pessoas, melhorar o mundo no qual nós vivemos, é isto que o Cristo quer de nós. E aos poucos nós vamos entendendo que somos almas, que somos filhos de Deus, que esse corpo é uma vestimenta que vai terminar. E que a alma que vai sair dele, nós é que decidimos como ela vai sair dele. Se iluminada, se leve, se em paz, ou atormentada pelas paixões da matéria. A maioria das vezes, quando Cristo diz, aquele que perder a sua vida ganha-la, é porque nós, quando perdemos a vida espiritual pela vida da matéria, aquilo que nós temos a ilusão de possuir, nos possui, na verdade. Nós somos posse da matéria. Nós somos possuídos por nossas paixões. Então, aqueles homens e mulheres, quando deixaram tudo, eles se transformaram em criaturas livres. Eles não tinham mais nada que os prendia. E você pode ser um homem milionário e ter exatamente esta mesma atitude. Ser alguém que está livre, porque não está mais preso, que usa o dinheiro para beneficiar o mundo, as pessoas, investir em coisas boas, para criar empregos, para gerar riqueza, para melhorar o mundo, para formar pessoas. Então nós decidimos, mas a questão é vivermos presos ou vivermos livres. Então é muito bonito quando nós vemos estes homens e mulheres que deixam tudo, que dedicam suas vidas ao Evangelho, aos pobres, aos necessitados. Você tem alguém como Chico Xavier, que era extremamente pobre e que poderia ter se transformado num homem milionário com as vendas de seus livros. É o maior autor em língua portuguesa, é o que tem mais livros publicados, é o que tem mais livros vendidos. Ele poderia ser milionário, poderia ter sido milionário. Não colocou a mão num centavo. Em mesmo um centavo, tudo ele entregou, tudo ele deu. Então nós estamos, meus irmãos, diante desta reflexão. Finalizamos a nossa reflexão desta noite, porque é óbvio, nós não temos esta intenção e nem temos esta ilusão. Para nós tem sido muito difícil este processo de libertação. Graças a Deus nós temos a doutrina espírita que vai nos mostrando a vida espiritual, o poder da prece, a beleza de nos dedicarmos ao trabalho espiritual, de nos entregarmos um pouco a cada dia a este trabalho. Nós vamos sentindo o envolvimento dos espíritos superiores, aquelas emoções nobres que nos levam a sentir esta ligação com estas forças mais nobres e altas da vida, superiores. Nós vamos começando a gostar disso, a dizer, poxa, eu gostaria de ter mais isto. Eu gostaria de viver mais neste clima, nesta emoção, nesta coisa boa. É tão doloroso viver preso no mundo, preso nas coisas, preso nas pessoas, no dinheiro.
Nós temos que viver no mundo. O próprio Cristo nos disse: dai ao mundo o que é do mundo, mas dê a Deus o que é de Deus. Então ele sabia da nossa contradição existencial, mas ele também sabia que a escolha é nossa de ganharmos a nossa vida, esta aqui que temos agora, com este nome, com este CPF, com este RG, e perdermos a outra, ou ganharmos a outra, e muitas vezes arriscarmos a perda dessa. Mas perder o quê? O que é que nós levamos? O corpo de quem vai durar mais que 100? Né? Agora, com toda a medicina, a gente pode chegar aí tranquilamente, talvez a 100, mas quanto mais? E qual é a importância disso? Se nós deixarmos este corpo na condição de criaturas livres. Há quantos milênios nós estamos nascendo e renascendo, desencarnando e desencarnando, existência após existência, e sempre chegando ao mundo espiritual em condição de extrema necessidade. Nós temos que começar a mudar essa história. Está na hora de mudarmos essa história. Está na hora de começarmos a construirmos uma outra história. Agora, cada dia essas escolhas são feitas. Não são momentos, né? O Cristo não está, por enquanto, né, vivendo encarnado entre nós e não vai aparecer na frente da nossa casa e dizer: levanta-te e segue-me. Mas ele vai mandar um convite. Há trabalho de evangelização a ser feito no centro. A confecção de enxoval para mulheres necessitadas e mães que estão precisando de ajuda. Há jovens a serem educados. A ajuda escolar que nós podemos dar para alguém. Há pessoas querendo aprender uma outra língua e você poderia ensinar. A pessoa, enfim, né? Todos nós temos algo que nós podemos fazer. A pessoa, eu lembro quando nós fazíamos a sopa, né, ali para os nossos amigos do Parque Iracema, você precisa ter gente que cozinha, que sabe cozinhar. Então o máximo que eu podia fazer ali era ralar cenoura, ralar batata, porque eu não sabia fazer e dizer o que tinha que ser feito. Então mas você precisa ter alguém que diz: faça isso, faça aquilo. Então você tinha lá as mulheres que coordenavam o trabalho. Então todos nós somos úteis, todos nós temos algo para fazer, para que nós comecemos a entrar na posse dessa outra vida, dessa vida superior. Ela está aqui, diante das nossas vidas, diante das nossas mãos. Nós podemos começar a possuir esta nova vida, com as escolhas que fazemos. Mais estudo, mais evangelho, mais prece, mais trabalho na caridade. Isso são escolhas. Estas escolhas nos pertencem. E o convite do Cristo, aquele que ele fez, a Mateus, ele nos chega todo dia, de formas diferentes, mas ele nos chega todos os dias. Então reflitamos, meditemos e guardemos isto, como uma reflexão que nós vamos cultivando, e comecemos a pensar nas escolhas que nos aparecem todos os dias. E o que é que nós estamos decidindo? Preservar aquilo que vai desaparecer? Que vai durar alguns anos, mas vai desaparecer. Ou deixar, por alguns momentos, aquilo que vai desaparecer e investir naquilo que será a nossa posse verdadeira. Aquilo que vai conosco, que nunca ninguém poderá nos tirar. Os tesouros, dizia o mestre, a ferrugem, as traças corroem. Mas aquele que nós investimos no céu, na vida espiritual, este ninguém pode nos tirar. Então, meus amigos, esperando que esta reflexão nos seja, a todos nós, útil, que nós possamos aproveitar esses momentos, que nós possamos guardar estes ensinos do Evangelho, refletir sobre estas histórias, estas passagens do Antigo, do Novo Testamento, e que isto nos sirva, a partir de agora, como um parâmetro, que nos momentos de escolha, de decisões, nós reflitamos: estou investindo em qual vida?
Em qual das duas eu estou pondo as minhas moedas? E aí nós teremos que decidir. Então fiquemos em paz, que Jesus nos envolva, nos abençoe, que Ele nos transmita nestes momentos toda luz, toda serenidade, toda paz para nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Oremos por este planeta que está precisando de tanta luz, mas sejamos nós mesmos, uma pequena velinha acesa. Se não pudermos ser a luz, sejamos a lâmpada. O Cristo é o combustível, o Cristo é a luz, mas sejamos a lâmpada que protege essa luz, para que nossos irmãos tenham acesso também a essa luz e para que ela possa iluminar o nosso caminho por toda a nossa jornada existencial. Muita paz, é uma grande alegria que nós possamos nos rever brevemente. Muito boa noite, muito obrigado pela presença de todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine a todos. Fiquem com Deus.